Amados irmãos, estamos diante de um texto onde Jesus aqui agora está se despedindo dos seus discípulos. Ele está voltando para casa. Ele está voltando para o céu. Porque a missão dele aqui na terra já tinha sido alcançada. Que foi o quê? Salvar a humanidade da morte eterna. Eu aqui observando o pastor Álvaro falando a respeito do discipulado, a respeito de ir de fazer discípulo, e isso queima o meu coração, e precisa queimar o teu coração. Talvez você ficou pensando assim, que palavra é essa, discípulo? O que é ser discípulo? Discípulo é você ser um imitador de Jesus. Discípulo é você imitar o seu mestre, é fazer o que Jesus fez, é realizar o que Jesus realizou. E isso, querido, ser discípulo de Jesus, diga comigo, custa a minha vida. É isso aí. Ser discípulo de Jesus vai custar a tua vida. Porque para ser discípulo de Jesus, você precisa morrer. Existe uma morte. E que morte é essa, pastor? A morte é, você não vive mais para você. Você agora passa a viver em favor de Jesus. Não é fácil. Não é fácil. Não estou falando que é fácil. Não é fácil. Ele leu aqui um texto. É necessário nós negarmos a nós mesmos. É necessário nós carregarmos a nossa cruz todo dia. E Jesus aqui com seus discípulos, nessas últimas instruções, ele vai falando algo de muita importância e que muitos hoje têm dúvidas. As pessoas acham que morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Morreu, acabou. Não, morreu, não acabou. Não acaba quando a pessoa fecha o olho, está no caixão, né? Desce ali é o corpo, mas não acaba. O cristão, aquele que tem sua vida em Cristo Jesus, ele passa da morte para a vida. E algo você precisa sair daqui muito, né, convicto disso, que existe uma vida eterna. E essa vida eterna, ela só é encontrada em Jesus. Não há outro endereço, não há outro lugar que você vai encontrar a vida eterna. Você não vai encontrar a vida eterna em Maria, porque Maria morreu e estava morta. Você não vai encontrar a vida eterna em João, porque João morreu e João não existe mais, morreu. Você não vai encontrar a vida eterna em Davi. Inclusive, tem a história de Davi. Nós amamos a história de Davi. Amamos a história do povo de Israel. Amamos Moisés. Amamos Elias. Amamos os profetas. Mas nenhum deles tem o poder de dar a vida eterna. Pastor não tem poder de dar a vida eterna. Igreja não tem poder de dar a vida eterna. Mas Jesus tem poder de dar a vida eterna. E se nós pregamos sobre a vida eterna, querido, é porque nós possuímos essa vida eterna. E essa vida eterna, nós possuímos ela a partir do momento que nós passamos a conhecer a Jesus. Verso 3, a qual nós acabamos de ler, declara: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Não existe tabela, não dá para tabelar. Adorar Ave Maria e adorar Jesus. Adorar o São Jorge e adorar Jesus. Adorar uma estátua e adorar Jesus. Adorar uma foto e adorar Jesus. Não existe. Porque o
você precisa se dedicar, você precisa abraçar, aleluia, essa vida eterna que é Jesus, nosso Senhor. E Jesus ele vai declarar, porque a vida eterna só encontra em Jesus. Capítulo 3, versículo 16 de João, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha o quê? A vida eterna. O que é perecer, pastor? Perecer é ser destruído. Você olha para a humanidade está doente, a humanidade está falida, a humanidade, querido, está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. E aonde estão os filhos de Deus? Para manifestar a vida eterna que essa humanidade precisa. Fala para mim, aonde está? Aonde estão os filhos de Deus, irmãos? Aonde estão os filhos de Deus? Aonde estão os discípulos? Aonde estão os filhos de Deus? Para manifestar a vida eterna que essa humanidade precisa. Querido, diga comigo, Deus me salvou para temperar o mundo. É isso. Você não vai consertar o mundo. Nós não vamos consertar o mundo, mas nós vamos temperar o mundo. E como que você vai temperar o mundo? Com a palavra de Deus no seu coração. Como você vai temperar o mundo? Evangelizando, pregando, mostrando que o único caminho, o único Salvador é Jesus Cristo, nosso Senhor. Mais à frente, Jesus ele vai declarar em João capítulo 5, verso 24: em verdade, lhe digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Querido, você precisa ouvir a palavra. Não somente ouvir a palavra, você precisa crer na palavra. E o que é crer na palavra, pastor? Crer na palavra significa deixar a palavra transformar a tua vida. Deixar a palavra fazer o efeito que ela precisa fazer na tua vida. Oh, louvado seja Deus! É Jesus que fala, em verdade, lhe digo, quem ouve a minha palavra. Então a vida eterna, ela vem através de ouvir a palavra. Depois, eu preciso crer naquele que me enviou. Tem a vida eterna. Aleluia! Quem tem a vida eterna não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então, querido, a pessoa que ela não tem a vida eterna, ela está na morte. Pastor, mas eu estou comendo, eu estou bebendo, eu me arrumo, vou para o trabalho, mas a vida que você está dentro de você não é a vida eterna, é a vida natural. É a vida natural. Oh, aleluia! É a vida comum. Essa vida comum todo mundo tem. Mas vida eterna, querido, só tem aqueles que ouvem a palavra de Deus e crê naquele que Deus enviou, que foi o seu Filho Jesus. Aí o que ele vai declarar, pastor? Ele vai declarar que não entra em juízo. Ele não entra em juízo para ser condenado depois da morte, mas ele passou da morte para a vida. Oh, louvado seja o nome santo do Senhor. Passou da morte para a vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Diga, a vida eterna só encontra em Jesus. Não tem outro caminho. Eu prego aquilo que eu vivo, eu prego aquilo que eu creio, eu falo aquilo que eu creio. Aleluia! Não existe vida eterna em outro lugar, só existe vida eterna em Jesus. E a vida eterna, querido, é de graça. Você não precisa pagar nada, você não precisa pagar em cartão. Quantas vezes, pastor? 24 vezes? Casa de Bahia? Não. É você ouvir, crer no teu coração
a não ser Jesus. Olha o que Jesus ele falou: eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Oh querido, eu lhes dou a vida eterna. O pastor ele pode ser mais santo que for, o pastor ele pode ter a maior formação. Você pode encontrar um homem, uma mulher, né, que ora 12, 24 horas por dia, sobe, desce monte, tem a vida assim, mas ele não tem poder de dar a vida eterna. Mas Jesus, o que eu estou pregando hoje aqui é Jesus. Jesus tem o poder de dar a vida eterna, e ele tem o poder de te guardar. Por quê? Porque ele vai declarar: e ninguém as arrebatará da minha mão. O que significa isso, pastor? Se o maligno quiser te pegar, se o maligno quiser te destruir, se o maligno quer acabar contigo, ele não vai conseguir. Porque quem tem a vida eterna, ele está guardado debaixo da mão do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome santo do Senhor. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 11, 13, diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Quem nos deu a vida eterna? Deus. E a esta vida está no seu Filho. Oh, tu tem que abraçar o Filho, tu tem que abraçar Jesus. Versículo 12: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Olha o perigo que a pessoa corre quando ela não tem Jesus na sua vida. É o texto que está declarando: quem não tem o Filho de Deus, que é Jesus, não tem vida. Verso 13: estas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Aleluia! Eu não vou demorar muito, porque vida eterna, irmãos, só há em Cristo Jesus. Vida eterna você só tem em Jesus, e é Deus que dá a vida eterna. Oh, aleluia! Para você ter vida eterna, você precisa ter o Filho de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Não tem vida. Aleluia! Ou seja, você vive uma vida sem propósito, você vive uma vida sem alvo, você vive uma vida sem objetivo. Você vive uma vida comum: trabalhar, comer, beber, dormir, sair, ir, vir, tá? Ah, morreu? Acabou? Não acabou. Segue-se a juízo. E no dia do juízo final, Deus o julgará. Deus ele julgará. E aquele que morre em Cristo Jesus, ele passou da morte para a vida. E a vida eterna, irmão, na vida do cristão, não começa quando ele fecha os olhos e morre, não. A vida eterna começa no cristão a partir do momento que ele recebe Jesus na tua vida, a partir do momento que ele recebe o Espírito Santo dele na sua vida, a partir do momento que Jesus ele faz morada na tua vida. Oh, irmão, Jesus não só quer habitar só de passagem, não, ele quer habitar na tua vida. Aleluia! Aleluia! Romanos capítulo 6, verso 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, o pecado ele tem um salário, sim ou não? Qual é o salário do pecado? É a morte. O salário do pecado é a morte. E essa morte aqui tem dois sentidos: morte espiritual e morte física. Mas Paulo ele não vai
vida, você recebe ela gratuitamente. Pastor, como que eu recebo a vida eterna? É simples, é só receber Jesus no seu coração, é só receber Jesus na sua vida, é só deixar Ele fazer morada no seu coração, é só isso, pastor, é só isso. Quando você decide isso, você está dizendo que você morreu para você, para viver para Cristo. Glória! Oh, aleluia! Paulo ele vai declarar em Gálatas capítulo 2, versículo 20: não vivo mais eu, ó quem tem a vida eterna, ele não vive para si, ele vive para o outro. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, eu vivo agora para glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Aleluia! Vamos para o final? João capítulo 10, versículo 29 e 30 diz: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Querido, quem tem a vida eterna, o diabo não pode te arrebatar. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Só é necessário ter vida eterna. Aleluia! Aquele que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Oh, louvado seja Deus! 1 Pedro capítulo 5, versículo 10 diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar você. Diga comigo: quem tem a vida eterna não fica perdido. Aleluia. Diga: ele é orientado. Diga: ele é conduzido. Diga: ele é fortificado. Diga: ele é fundamentado. Diga: ele é aperfeiçoado. Quem tem a vida eterna? Quem tem a vida eterna? Aleluia. Oh, glória a Deus. Diga: quem tem a vida eterna? Ele morre para si mesmo. E vive para Deus. É isso. Não é o eu que fala mais alto. Não é a minha vontade que fala mais alto. Não é o que eu quero que fala mais alto. A partir do momento que Jesus ele passa a reinar na minha vida, é o Espírito Santo que vai me conduzir em toda a verdade. Querido, verdade sem Deus, verdade sem Jesus é mentira. Não existe verdade sem Deus, porque Jesus ele é a própria verdade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele é a própria verdade, ele é a própria vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. E a palavra que Deus me deu, colocou no meu coração, é essa: Ele é a vida eterna. Eu te convido a ficar de pé na noite desse dia. Aleluia! Glória seja dada ao nome santo do Senhor, nosso Deus. Oh, aleluia! E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. É o texto que está declarando: Ele é o único Deus verdadeiro. Oh, querido, eu me lembro e você vai se lembrar também que quando os filisteus roubam a arca da aliança, lembram dessa história? Lembram dessa passagem? Está lá em 1 Samuel. Quando os filisteus roubam a arca da aliança e eles levam para a sua terra, o texto vai declarar que eles pegam a arca da aliança e colocam dentro do templo de Dagom. Está lá o Deus de Dagom
Diga, a arca da aliança representa a presença de Deus. Irmão, e Deus não divide a glória dele com ninguém. E a Bíblia vai declarar que no dia seguinte, quando eles abrem o templo aonde a arca do Senhor estava ali naquele lugar, Dagom estava caído de frente à arca do Senhor, diante da presença do Senhor. Oh, quem estava prostrado era Dagom, era só uma arca, mas a representatividade era de Deus. Ou seja, irmãos, não existe nenhum Deus. Talvez você acredite ou você crê, não existe nenhum Deus. E Deus com D maiúsculo só é o Deus verdadeiro. Todos os outros deuses é com D minúsculo. Deus com D maiúsculo só tem um único Deus verdadeiro. É o Deus Todo-Poderoso. É Jeová Jireh. É o Deus, aleluia, Shalom. É o Jeová Shabbat. Só tem um. No outro dia, entraram no templo de novo. O que eles encontraram? Dagom caído diante da presença de Deus. No outro dia de novo, terceiro dia, encontraram Dagom caído diante da arca da presença de Deus. Oh, querido, ninguém diante da presença de Deus fica de pé. O único Deus que você precisa se ajoelhar, o único Deus que você precisa adorar, o único Deus que é digno de honra, é digno de glória, é digno de louvor, é o nosso Deus Todo-Poderoso. É o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac e é o Deus de Jacó. Aleluia! Glória a Deus! Você lembra de Elias? Diante dos profetas de Baal, Elias está lá, ó. Isso, clama mais alto, grita mais alto, que talvez um Deus de vocês responde. Ó, Elias sozinho contra 850 profetas de Baal. Mas a Bíblia diz que depois que eles clamaram, Baal não respondeu, Baal não mandou fogo, Baal não mandou água, Baal não atendeu ao pedido dos seus profetas. Mas a Bíblia diz que Elias, sozinho, olha só o homem que tem a vida eterna, sozinho contra 850 profetas, ele organiza o altar do Senhor, pega um animal, mata, coloca diante do altar do Deus Todo-Poderoso, e ele vai clamar ao Deus único, ao Deus vivo, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Responda para que os profetas vejam que o Senhor é o único Deus em Israel. Oh, querido, a Bíblia vai declarar que Deus mandou fogo do céu e consumiu o altar e o holocausto que Elias fez para Deus. Eu preciso fazer esse convite para você. Você que